Prontos pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Vamos dar sequência aqui com a resolução dos nossos exercícios, né? Estaremos a resolver agora o exercício número 2. Temos aqui o exercício da taxa de juro nominal bienal de 2 anos, né? De 13,8%. Com 6 capitalizações no período da taxa, pretende-se alinhar qual a taxa de juro nominal mensal com capitalizações quadrimestrais. A linha B, qual a taxa de juro nominal anual com capitalizações de 5 dias? Nota, suma que os meses do ano têm 30 dias cada. Prontos, pessoal. Temos uma taxa ao biênio que capitaliza 6 vezes no período da taxa. Pessoal, não há truque nenhum aqui. O que acontece é o seguinte: nós vamos analisar qual é a frequência com que a taxa capitaliza, que a taxa produz juros, né? Disseram-nos que em 2 anos, que é o período da taxa, a taxa capitaliza 6 vezes. Então vamos lá. Primeiro vamos tentar entender se em um ano a taxa capitaliza quantas vezes, né? Prontos, se em 2 anos capitaliza 6 vezes, em um ano capitalizaria a metade, ou seja, capitalizaria 3 vezes. Então, uma taxa que capitaliza 3 vezes ao ano, capitaliza com que frequência? Ou seja, qual o período, a unidade de tempo que se repete 3 vezes no ano? Seria o quadrimestre. Então, nós estaríamos dentro de uma taxa que capitaliza quadrimestralmente. Se em um ano capitaliza 3 vezes, ela capitaliza quadrimestralmente. E em 2 anos capitalizaria 6 vezes, continuaria sendo quadrimestralmente. Então, durante 2 anos, a taxa capitalizando quadrimestralmente, ela capitalizaria 6 vezes. Então, nós estamos diante de uma taxa ao biênio com capitalização quadrimestral de 0,138. Beleza? Então, na linha A, pedem-nos uma taxa de juro nominal mensal com capitalizações quadrimestrais, ou seja, tendo aqui a nossa taxa, pede-se uma taxa nominal mensal com capitalizações quadrimestrais. Então, sabemos que para poder operar com essas duas taxas, ou seja, a partir de uma taxa ao biênio com capitalização quadrimestral, para podermos achar uma taxa ao mês com capitalização quadrimestral, nós teríamos que efetivar a taxa que temos, a taxa nominal bienal com capitalizações quadrimestrais. E a efetivação dessa taxa seria nada mais nada menos do que alterar o período a que a taxa está reportada, né? Fazer com que o período a que a taxa está reportada seja igual ao período de capitalização. E para fazer isso, usamos a regra da proporcionalidade. Temos uma taxa ao biênio, período maior, e queremos reparti-la em quadrimestral. Pegamos na taxa e dividimos pelo número de quadrimestres que o biênio tem. Se um ano tem 3 quadrimestres, um biênio, ou 2 anos, tem 6 quadrimestres, e converge com a informação de que há 6 capitalizações no período da taxa. Então, vamos dividir aqui a nossa taxa bienal por 6, para poder achar uma taxa ao quadrimestre com capitalização quadrimestral, ou seja, efetivar a taxa. E depois vamos dar o devido tratamento a partir da taxa que vamos determinar para uma taxa nominal ao mês com capitalização quadrimestral, porque não podemos sair de uma nominal para uma nominal, ou é de uma efetiva para uma nominal e de uma efetiva para outra efetiva. Então vamos a isso. Pronto, pessoal, a nossa taxa efetiva ao quadrimestre seria dada por 0,138 a dividir por 6, e que resultaria numa taxa de 0,023. Então efetivamos a nossa taxa, essa é a taxa que usaremos para determinar todas as outras, porque nós não podemos trabalhar com uma taxa nominal. Então temos aqui a nossa taxa efetiva, vamos usá-la para determinar as outras taxas. Nice. Então, partindo de uma taxa ao quadrimestre com capitalização quadrimestral de 0,023, qual seria a nossa taxa ao mês com capitalização quadrimestral? Ou seja, nós temos agora que
sair da taxa efetiva que temos para achar a nominal que o exercício pede. E então temos que dar uma olhada nos períodos e saber o que ajusta, o que não ajusta, o que já está ajustado, o que ainda não está. Então, assim de cara, sabemos que o período de capitalização já está ajustado, né? A primeira taxa é o quadrimestre com capitalização quadrimestral. A segunda taxa é o mês com capitalização quadrimestral. Então, o período de capitalização já está, não precisamos mexer. Vamos simplesmente mexer no período em que a taxa está reportada. Então, nós temos uma taxa reportada ao quadrimestre, precisamos transformá-la em uma taxa reportada ao mês. Então, é uma efetiva para uma nominal e só precisamos alterar o período a que a taxa está reportada. Adivinhem qual regra usaremos? Proporcionalidade. Então, vamos aqui analisar a regra da proporcionalidade e saber qual seria a nossa taxa ao mês com capitalização quadrimestral proporcional à nossa taxa ao quadrimestre com capitalização quadrimestral. Então, temos aqui no cantinho, pessoal, a regra da proporcionalidade. A taxa efetiva, que é o nosso IK, é igual à nossa taxa nominal, que é o K, IK entre parênteses, a dividir por K. Então, taxa efetiva, primeiro membro da igualdade, taxa nominal no numerador e K no denominador. Aqui, aplicando a proporcionalidade, nós nos questionaríamos para o K, né? Quantas vezes o período da taxa efetiva se repete no período da taxa nominal, ou seja, quantas vezes o quadrimestre se repete no mês, ou então se questionar se o mês corresponde a quantos quadrimestres. Pronto, podemos questionar da primeira forma ou questionar se o mês corresponde a quantos quadrimestres. Então, acabaria sendo a mesma coisa. Sabemos que o quadrimestre não se repete em um mês, pelo contrário, o mês é um quarto do quadrimestre, né? O quadrimestre tem 4 meses, então o quadrimestre não chega a se repetir no mês. E um mês conteria apenas 0,25 quadrimestres, que é 1 sobre 4, pessoal. Então, o K seria 1 sobre 4, que seria a resposta à seguinte questão. O mês corresponde a quantos quadrimestres? Seria a questão. Nosso K. O período da taxa nominal corresponde a quanto do período da taxa efetiva, ou então quantas vezes o período da taxa efetiva se repete no período da taxa nominal. E para o caso aqui a resposta é 1 sobre 4. Então, aplicando essa base, pessoal, a nossa taxa ao mês com capitalização quadrimestral seria igual à nossa taxa ao quadrimestre com capitalização quadrimestral vezes 0,25. Então, pessoal, aplicando os respectivos cálculos, a nossa taxa ao mês com capitalização quadrimestral, teremos aí 0,00575. Great. A linha A está feita, pessoal. Vamos então para a linha B. Bom, na linha B o que se pede é, partindo da nossa taxa efetiva, né, ao quadrimestre com capitalização quadrimestral de 0,023, qual seria uma taxa ao ano com capitalização de 5 dias, pessoal? Então, vamos analisar as duas taxas e saber o que altera, o que não altera em termos de período, né? Vimos que a primeira taxa é o quadrimestre com capitalização quadrimestral, a segunda é o ano com capitalização de 5 dias, de 5 em 5 dias. Então, o período a que a taxa está reportada difere e o período de capitalização também difere. Então, a princípio, vamos usar as duas regras, né? Uma é efetiva e outra é nominal, porém, os dois períodos precisam ser alterados. Quer o de capitalização, quer o período a que a taxa está reportada. E sabemos que a equivalência efetivamente altera os dois períodos. Porém, quando a taxa que queremos é uma efetiva, alteraríamos os dois períodos caindo numa efetiva. E acontece que o que temos aqui é uma nominal. Porém, numa primeira fase, vamos usar a equivalência para buscar a efetiva de 5 dias. Então, vamos ver o período de capitalização da taxa que queremos, é de 5 dias. Vamos pegar na taxa que temos, vamos aplicar a equivalência para cair numa taxa
com capitalização de 5 dias, né? Ajustando aí já o período de capitalização. Então vamos a isso. Então é isso, pessoal. Por um lado, eu tenho uma taxa ao quadrimestre com capitalização quadrimestral. Por outro, eu tenho uma taxa de 5 dias com capitalização de 5 dias. Como horizonte temporal comum, eu vou escolher o maior período entre as duas taxas que eu tenho, no caso quadrimestre. Feito isso, eu vou me perguntar para os points da primeira base quantos quadrimestres o quadrimestre tem. Boa, então não preciso desse point aqui, né? Permanece vazio. E aqui na segunda base eu me pergunto quantos 5 dias o quadrimestre tem. Pessoal, vamos analisar. Quantos 5 dias o quadrimestre tem? Prontos, podemos dividir, né, para analisar melhor. Ou seja, ao invés de analisar um quadrimestre, podemos começar por analisar um mês. E sabemos que um quadrimestre tem 4 meses. Então, quantos 5 dias o mês tem? É aqui onde já se utiliza a informação que é dada aí no início, que diz que, assuma que os meses do ano têm 30 dias. Então, assumindo que os meses têm 30 dias, quantos 5 dias o mês tem? Nós vamos pegar nos 30 e vamos dividir por 5. O mês tem 6 5 dias. É só analisar, pessoal. 5 dia mais 2 5 dias dá 10 dias. Mais 2 5 dias dá 20 dias. Mais 2 5 dias dá 30 dias. Então eu somei no total 6 5 dias. Então um mês tem 6 5 dias. E quantos 5 dias então teria um quadrimestre? Sabendo que um quadrimestre são 4 meses. Então seria 6 vezes 4, pessoal. Um quadrimestre tem 24 5 dias. Então os pontos da nossa base aqui seria 24. Então, montada a base de cálculo, pessoal, nós vamos desdobrar isso, substituir os dados e desdobrar de modo a isolarmos a nossa taxa de 5 dias. Então, confio em vocês para fazerem isso, pessoal. Let's get it. Great, pessoal. Então, a nossa taxa no período de 5 dias, com capitalização de 5 dias, será igual a 0,009. Porém, o que se pede é uma taxa ao ano com capitalização de 5 em 5 dias, pessoal. Então, achamos a taxa efetiva, o período de capitalização já está conforme a taxa pretendida, porém o período que a taxa está reportada ainda não está. O período que a taxa está reportada é de 5 dias, porque saímos de uma efetiva e achamos a efetiva com a capitalização de 5 dias, porque é a capitalização da taxa que queremos. Agora temos que alterar o período que a taxa está reportada, transformar de 5 dias para o ano, pessoal. Estamos a sair de um período menor, queremos ir para um período maior, vamos multiplicar, o velho truque, né? Então vamos multiplicar por quê? Pelo número de vezes, ou pelo número de 5 dias que o ano tem. Então já vimos que um mês tem 6 5 dias. Então 12 meses tem quantos 5 dias? 72, pessoal. Então a nossa taxa ao ano com capitalização de 5 dias será a nossa taxa aos 5 dias com capitalização de 5 dias vezes o número de 5 dias que o ano tem, ou seja, vezes 72. Então vamos a isso. Analisando em termos de proporcionalidade da regra, isso é proporcionalidade na verdade, né? Mas em termos de regras seria a taxa efetiva do primeiro lado da igualdade é igual à taxa nominal do outro lado no numerador e o kappa no denominador. Já vimos que o nosso kappa é o número, ou seja, o período da taxa nominal corresponde a quantos períodos da taxa efetiva, ou seja, o ano corresponde a quantos 5 dias, e já vimos que são 72, daí a nossa variável seria a taxa nominal que está no numerador, logo seria o cruzamento, que é esse produto que temos aqui. Esse seria o valor da nossa taxa ao ano com capitalização de 5 dias. Boa, pessoal, então a nossa taxa ao ano com capitalização de 5 dias seria de 0,009.
0,648. Podem verificar a proporcionalidade, pessoal, mas repito, para verificações nós temos que usar o valor todo, sem arredondar, senão dará aí algumas dízimas a mais ou algumas dízimas a menos. Então, a verificação para a primeira taxa seria, pronto, vamos a isso. Conforme sabemos, nós na linha A estamos a dizer que a taxa ao mês com capitalização quadrimestral é proporcional à taxa ao quadrimestre com capitalização quadrimestral de 0,023. Então temos que provar essa proporcionalidade. Dividindo as duas taxas, de um lado, temos que ter o mesmo valor que dividindo o período a que elas estão reportadas. Então vamos lá a verificação da linha A. Então aqui teríamos o mês e aqui teríamos o quadrimestre. Boas, então vamos lá substituir os camaradas para ver se efetivamente a proporcionalidade se verifica. Então, a nossa taxa ao mês com capitalização quadrimestral aqui acima e aqui abaixo 0,023. Great. Então aqui o mês é um mês e o quadrimestre são 4 meses. Então vamos lá, pessoal, será que se verifica? Quanto é que dá o primeiro lado da igualdade? Isso aqui é dividir por 0,023, dá exatamente 0,25. E como sabemos, 1 sobre 4 também dá exatamente 0,25. Então as duas taxas que achamos no início, na linha A, são de facto proporcionais. Great, vamos verificar a linha B. Então, na linha B, nós fizemos duas operações. A primeira foi achar a equivalência. Primeiro estabelecemos uma relação de equivalência entre a taxa efetiva dada, que é a quadrimestral, com capitalização quadrimestral, e a de 5 dias com capitalização de 5 dias. Então, primeiro temos que provar se essas duas são equivalentes. Então, vamos provar a equivalência entre essas duas taxas. Quando é que duas taxas são equivalentes? Quando aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo período de tempo, gerem o mesmo valor acumulado. Então, vamos lá provar a equivalência, pessoal, considerando que o capital é igual a 100 unidades monetárias, considerando que o tempo de duração da aplicação é de 1 ano, só para usar um tempo assim meio que imparcial. Então vamos aplicar as duas taxas. Precisamos criar duas aplicações. Vamos aplicar as duas taxas sobre o mesmo capital durante o mesmo período de tempo, 1 ano, e gerarem o mesmo valor acumulado. Se isso se verificar, então nós teremos a comprovação de que as nossas taxas são efetivamente equivalentes. Então, pronto, o capital é de 100, o prazo de duração da aplicação será 1 ano. Homogeneizando o nosso 1 ano ao número de 5 dias que o ano tem, seriam 72 5 dias, não confundam, pessoal, não é 725, 72 5 dias, e 3 quadrimestres. Pronto, então estes seriam os dados. Para a primeira taxa, nós vamos aplicar sobre o capital de 100 e elevar a 3, porque o ano são 3 quadrimestres. E para a segunda taxa, repito, para a verificação vamos usar a taxa completa, não a arredondada. Nós arredondamos 4 casas, mas para verificar temos que usar as casas completas para não corrermos o risco de ter aí algumas dízimas não dando certo. Pronto, o arredondamento é só para fins de apresentação de resultado. Ok, então pessoal, para a taxa de 5 dias eu vou aplicar sobre o valor de 100
e elevar a 72, porque um ano são 72 5 dias. Então, quanto é que dá cada uma dessas aplicações? A primeira dá-nos 107,06 unidades monetárias. A segunda aplicação dá exatamente 107,06. Então, as duas taxas, pessoal, são equivalentes. Boa, testada a equivalência entre essas duas taxas, vamos testar a proporcionalidade entre a taxa de 5 dias efetiva e a taxa de 5 dias nominal, que é ao ano, mas com capitalização de 5 dias. Então, mais uma vez, proporcionalidade. Quando é que duas taxas são proporcionais? Quando a razão ou divisão entre elas é igual à divisão entre o período a que elas estão reportadas. São as taxas que aqui apuramos como sendo proporcionais. Aqui podemos usar as duas arredondadas. Pronto, eu posso usar a arredondada de cima, 5 dias, desde que também use a arredondada aqui embaixo. Grade, 5 dias são quantos 5 dias? 1. Um ano são quantos 5 dias? 72. Então, pessoal, o que me der desse lado tem de ser o que me dará do outro lado. Tudo verificado, pessoal. Mais um exercício concluído, beleza?